E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro. Eu não sou mais estagiário, mas eu ainda invisto meu dinheiro. E eu tô trazendo mais um vídeo aqui para vocês para falar um pouquinho sobre um assunto diferente, né? Geralmente eu falo aqui sobre minha carteira e minhas atualizações de caixa, mas hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de como eu fiz minha renda extra, como que eu cheguei em 10 mil investidos em menos de um ano, foi em 8 meses. Então a gente teve um ganho significativo de tempo ali, né? Como que eu fiz esse dinheiro, como que eu achei formas de fazer renda extra. Sendo estagiário, eu comecei a estagiar já muito velho, entre aspas, né? Quando eu tava ali com os meus pais, na verdade eu sempre morei com os meus pais, moro até hoje, mas eu comecei a investir um pouco, eu comecei a ganhar uma renda de fato de um trabalho, né, de um fruto de um trabalho talvez muito tarde ali em relação a algumas pessoas. Então, basicamente um pouquinho da minha história básica, assim, só pra gente conversar rápido. Eu tenho 24 anos hoje. Eu entrei na UFG com 18 anos de idade. Então, a UFG é uma universidade federal aqui do meu estado, que é o estado de Goiás. E eu fiz engenharia de produção, eu sou um engenheiro, né? Não mais informação, sou um engenheiro formado. E basicamente, o curso pelo menos da federal aqui do meu estado, ele é integral. Então, principalmente quando a gente fala em engenharia, é uma carga horária muito densa e muito pesada. Então, eu nunca tive tempo de ter um trabalho, assim, um estágio, porque a faculdade ela consumia todo o meu tempo. Então, basicamente, eu não tinha renda extra. Tinha renda extra, mas eu não tinha uma renda fixa. E aí, meus pais, eles são sapateiros, então também não sou herdeiro, nem de perto. Meus pais são sapateiros, nós temos uma vida boa, né? Deus nos abençoa, Deus nos supre, mas nada exorbitante, né? Então a gente tem só um carro simples, a gente tem uma casa própria que meu avô construiu e ele construiu uma para cada filho. Então, basicamente, a gente tem condições de vida boa, a gente está com certeza acima de uma boa parte da população, mas mesmo assim a gente não esbanja dinheiro, nunca esbanjou. Então, basicamente eu trabalhava com os meus pais são sapateiros, então meu pai e minha mãe são sapateiros. Meu pai brinca até, inclusive, que o sapato deu tudo para ele. Então, ele conheceu a minha mãe, ele conheceu a esposa dele, enquanto eles eram sapateiros, eles trabalhavam em uma fábrica como CLT, e aí eles se conheceram nessa fábrica, eles trabalharam juntos, e muito legal ver isso, né? Meu pai, ele deve muita coisa a Deus, primeiramente, é claro, mas também aos sapatos, e basicamente tudo que nós construímos, nossa família construiu, foi por causa desse ramo. Então meu pai, ele tem algumas máquinas aqui em casa que ele trabalhava com, que ele trabalha, que ele usa para montar sapatos, máquinas de corte, máquinas de solamento. Eu fiz tantos trabalhos, né? Hoje meu pai não é mais CLT, ele é uma pessoa jurídica mesmo, ele produz e vende os próprios sapatos, mas ele também produz para facções que chama, não são facções criminosas, são facções de que a gente chama que é quando o sapato ele é feito por células, de forma celular. Mas não é o intuito do vídeo falar disso, mas meu pai ele tem esses equipamentos e eu ganhava uma renda extra que não era muita coisa, operando esses equipamentos para ele no meu tempo livre, que geralmente ele era de noite. Alguns dias eu tinha umas folgas ali de horário na faculdade, mas nada muito constante. E ao mesmo tempo eu também ajudava a minha mãe. A minha mãe ela trabalha no processo mais manual, então ela passa cola, ela costura. E eu ajudava ela a cortar linha de peças, a costurar não, mas a passar cola nas flores, nas pétalas, em tudo que nós fazíamos, né? E isso me gerava uma renda extra. E meu pai nunca me deu mais do que ele achava justo. Meu pai é do time que se você quer algo, você tem que trabalhar. Então, eu meio que me desenvolvi desde cedo nisso, né? Quando eu fiz 18 anos, o meu pai, ele meio que me deu as responsabilidades, falou, olha, eu vou pagar sua roupa, sua comida, sua energia, eu vou te manter. O que você quiser além disso, você precisa construir. Isso fez o meu caráter desenvolver de uma forma que eu sou muito grato. Mas esse vídeo não é sobre a minha vida, é sobre como eu fazia renda extra, então essa foi a primeira forma, né? Então busque formas de você encontrar renda extra no dia a dia, com pessoas em volta. Umas ideias legais que eu vi é você passear com os cachorros de um prédio, do seu setor, do seu bairro,
talvez você fazer algum doce para vender na faculdade. O pessoal de faculdade gosta muito de comprar doce, ainda mais no meu campus, que é um campus muito afastado, né? O campus que eu estudei, o pessoal não tinha bar, não tinha restaurantes por perto, então as pessoas elas levavam as coisas para vender e elas vendiam bem, porque não tinha nada próximo que pudesse oferecer algo parecido. E outra coisa que eu fiz, isso também tem um link direto para minha faculdade, é que durante a minha faculdade, mais pro final ali, eu fiz alguns contatos e por eu sempre me sair bem nas matérias, né, as pessoas começaram a confiar em mim para me pagar para fazer os trabalhos dela. Então não sei se isso é ético, nem certo ou errado, mas é uma coisa que eu fazia. Então eu desempenhava uma parte do meu tempo, isso foi mais quando eu estava estagiando, que eu conseguia dedicar para fazer trabalho para essas pessoas, e as pessoas pagavam bem, as pessoas pagam bem por trabalhos. Eu lembro que listas que eu tinha que responder já para uma matéria que eu estava fazendo, a pessoa me pagava R$ 50 para eu fazer, para eu mandar uma foto da lista para ela. E tipo assim, coisa que eu faria de graça normalmente, porque eu sempre tive isso de querer ajudar as pessoas, né? Então muito legal isso. Eu consegui fazer uma renda extra com isso. Eu posso mostrar, eu vou mostrar no finalzinho do vídeo como que tá minha carteira. Mas você tal, isso não é pra mim, né? Não faz sentido pra minha realidade. Essa foi a sua realidade, e sim, essa foi a minha realidade. Foram as oportunidades que eu tive, né? E eu acho interessante a gente entender que cada um tem as suas próprias oportunidades, cada um tem a sua realidade, e não tem como a gente simplesmente querer generalizar uma coisa que deu certo para mim como se ela fosse dar certo para todo mundo. Não vai dar certo para todo mundo. Eu sou o Pedro, eu tive a minha história, eu tive a minha construção, eu conheci pessoas que você não conhece e você conhece pessoas que eu não conheço. Então quando a gente vê essas fórmulas mágicas de renda extra, funcionam, tá? Fazer renda com internet, mas cada realidade é uma realidade. E o meu intuito é falar que existem formas de você encontrar dentro da sua realidade oportunidades que surgem de você fazer uma renda extra. Pô, cara, eu sei que é cansativo, né? Quando eu rompi o meu regime de estagiário e comecei num regime de trabalho de 8 horas por dia, 9 horas por dia, de segunda a sexta, foi algo muito cansativo. E eu sei, eu entendo como é cansativo fazer isso. Eu andava de ônibus, então, assim, eu saía de casa cedo, chegava em casa tarde, cansado, eu não queria fazer nada, eu não tinha vontade de fazer nada. Então, um conselho que eu tenho é: encontre formas no seu dia a dia que se encaixem na sua rotina. Pessoas que talvez estão precisando de alguma coisa que você consegue fazer, uma coisa simples. E querendo ou não, eu comecei com uma pessoa cobrando para fazer trabalho de uma pessoa, e no final da faculdade está fazendo com 4. Assim, essas 4 pessoas formaram, tive uma participação na formação delas e agora acabou, né? Eu não tenho mais contato assim com os calourinhos lá da minha faculdade, mas foi uma forma que eu encontrei de ajudar a inteirar essa renda, e inteirou legal. Eu não tinha um salário muito bom, por morar com os meus pais eu conseguia poupar muito, mas eu ainda me dava ao luxo de gastar comigo, então eu comprava coisas que eu queria. Né? Recentemente eu comprei um PlayStation 5. Quando eu era estagiário, eu comprei um tablet, que era uma coisa que eu queria muito. Eu gastava dinheiro com comida, eu comprava comida pra gente comer aqui em casa, né? Sanduíche, pizza pra gente comer. Dá pra ver que eu sou meio rechonchudinho. Mas, enfim, é basicamente isso. A minha carteira eu não fiz os aportes do mês ainda, né? Como os senhores já devem imaginar. Mas ela segue bem. Estou aportando menos. Vou trazer um vídeo depois pra gente conversar um pouquinho sobre como tá minha carteira, como estão as coisas, né? Mas o intuito mesmo é a gente conversar mais sobre. Não, falar mais sobre essas formas de renda. Então procure formas de você fazer renda no seu dia a dia que se adequem à sua realidade, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada conquista é uma conquista, cada realidade é uma realidade. E não acho legal a gente querer generalizar, nem comparar algum tipo de, de realidade ou de situações. Poxa, eu tenho 24 anos, eu tenho 20 mil investidos, e tem um cara que tem a minha idade, ele tem 600 mil. Ele posta os vídeos no YouTube, né? É um cara que eu gosto muito de assistir. Poxa, não é uma competição, né? Nem tudo é uma corrida. Eu quero falar disso mais pra frente, mas faça as coisas no seu tempo. A gente tem que aprender a entender que cada realidade é uma realidade. E num país tão distoante, quando a gente fala em classes sociais, quando a gente fala em situações de vida, em acessibilidade, em oportunidade, quanto o Brasil é,
Não é justo você ficar fazendo isso com você. Você ficar se comparando com pessoas que você nem sabe como elas chegaram lá, nem porquê. Talvez elas tiveram um facilitador muito grande. Talvez não. A conquista ela não advém de um privilégio, não necessariamente. Né? Na maioria dos casos ela advém de um esforço junto com um privilégio. Então, é isso. Assim, é o que eu penso, é o que eu acho. Sou uma criança, tá? Talvez eu tô falando muita água aqui, ainda tenho muita coisa para viver. Eu tô mais perto do meu nascimento do que da minha morte. Eu espero, assim, eu espero. E isso é a minha visão. É a visão que eu tenho hoje, é o que eu penso hoje. Beleza? Então, falando um pouquinho para vocês de como tá a nossa carteira. Essa é a nossa carteira atualmente. Esse mês foi um mês bom de dividendos. A gente tá com um derretimento insano na nossa carteira de fundos imobiliários e ação, que são as nossas principais posições aqui, né? Mas tudo bem, eu parei, vou dar uma pausa no investimento de renda fixa, pelo menos por enquanto. E eu acho que é isso. Aqui é os nossos proventos. Esse mês a gente vai receber bastante proventos, vai chegar quase aqui, mas não vai chegar. A gente está recebendo muita coisa de ações. A gente recebeu R$ 43 de ações, nós vamos receber, mas em março a gente recebeu 43, então 70 na verdade. Então é uma diferença de R$ 25 aí, que não se converte, né? Se a gente tivesse os fundos imobiliários hoje que a gente tem somado 25, a gente ia ter 130, a gente ia ter R$ 13 a mais. Isso é muito legal, é uma cota de um fundo imobiliário de base 10. Então, as minhas metas eu vou atrasar um pouco, né? Como eu disse para vocês, os meus aportes eles diminuíram um pouquinho, a gente deu uma reduzida, mas tudo bem. É igual eu falei, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E eu fico muito feliz de estar conseguindo construir as coisas, mesmo que devagarzinho, né? Eu vejo que eu tô saindo do meu lugar, tá bom? Eu vou trazer um vídeo mais falando sobre comparação, que você não deve se comparar com as pessoas, né? Um assunto que eu acho muito interessante e que tem muito a ser explorado, né? Talvez trazer alguma parte ali de psicologia, alguns livros interessantes. Mas no mais é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente ganhou 2 inscritos, olha que loucura, hein? Agora a gente tem 3. E não foi eu que me inscrevi, eu não me inscrevi com nenhuma outra conta. Não é uma coisa que eu quero fazer. E nem divulguei pra ninguém, então fico muito feliz que você tenha... Que essas duas pessoas tenham se juntado aí ao meu canal, tá bom? Um abraço para vocês, espero que Deus abençoe a vida de todos e que vocês sejam felizes com o que vocês têm agora e se animem com o que vocês podem conquistar, tá bom? Um abraço, um beijo e eu espero que todos fiquem bem.